obrigado, pessoal, que vai acompanhar aqui um pouquinho da minha proposta de bate-papo. Ela não é uma proposta de bate-papo ligada ao aspecto histórico de uma maneira intrínseca. É mais como se fosse um turista acidental. A minha ideia é falar um pouquinho sobre esses dias que eu e Ana passamos lá para curtir o nosso primeiro dia D. Então, isso aconteceu em 2004, isso foi fruto de uma série de coisas que foram se desenrolando nos anos anteriores, e a ideia que eu tenho, como eu já havia dito, era no sentido de fazer um preâmbulo sobre de onde é que saiu esse meu interesse pelo assunto histórico da Segunda Guerra Mundial, dissertar um pouco sobre isso e depois prosseguir até chegar em 2004. É um lapso temporal grande que eu tenho para falar, mas a ideia dentro desse lapso temporal é no sentido da gente encaixar rapidamente esse meu apelo, o porquê desse meu apelo. E mais ainda a concordância da cara metade, né? Porque eu estou com Ana já desde 1984 e a gente, desde 1984, eu tenho a sorte de arranjar alguém que aguente essas minhas loucuras relacionadas à militaria e de alguém que aguente as loucuras relacionadas ao radioamadorismo, né? Então eu arranjei uma doida que aguenta bem o radioamadorismo que eu faço desde 1981 e aguenta bem as loucuras relacionadas aí à militaria, às atividades relacionadas à Segunda Guerra Mundial, basicamente desde 2004. Então é isso, a transmissão está sendo feita também pelo Facebook, eu acho, deve estar funcionando. Não dá para saber, mas eu acho que está funcionando e está liberado. Não tem nem como checar isso. Mas, enfim, vamos prosseguir. Está aqui, está tudo certo. Deixa eu pegar o meu roteirinho. Meu roteirinho é o seguinte, como é que a coisa começa? Eu tenho a certeza que em determinado momento alguma coisa aconteceu na minha infância ou na minha adolescência para eu me envolver com a história da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se isso foi aos 8 anos de idade, não sei se isso foi aos 12, não dá para saber. É algo que eu realmente não tenho como fixar exatamente. Eu tentei, dentro dessa situação, lembrar de alguns eventos que tenham acontecido. E talvez na minha infância, na pré-adolescência, alguma coisa relacionada a livro, especialmente livro, pode ter chegado à minha mão e eu ter tido algum contato com isso. Em 1979, eu morava em Serquilho, São Paulo, uma cidade que fica próxima a Tietê. E lá em Serquilho, deixa eu só acertar aqui, o pessoal tem que tentar manter o microfone desativado, só acertar aqui o meu layout. Lá em Serquilho, que é uma terra que tem produz uma cachaça muito boa, diga-se de passagem, e eu ingressei no movimento escoteiro em 1979. E quem já leu um pouquinho a respeito do escotismo sabe, tem a condição de conhecer, que o escotismo era algo um pouco paramilitar, criado por um inglês em 1907, que era um herói da guerra sul-africana lá contra os Boers, e ele criou o escotismo em 1907, fez o primeiro grande acampamento na ilha de Brownsea, e deu prosseguimento à vida dele, deu prosseguimento ao escotismo como chefe-maior do escotismo. Então, em 79, eu comecei a lidar com o escotismo em Serquilho, mudei em 1980 para Sorocaba, e em Sorocaba, com a minha família, eu me transferi para o grupo escoteiro Baltazar Fernandes, lá em Sorocaba, e continuei no movimento escoteiro por mais 10 anos, inclusive até 1990. No seio do escotismo veio o contato com o radioamadorismo. Em 1981 eu já consegui a minha licença. Mas eu tive os primeiros contatos com o radioamadorismo em relação a um tio que mexia com faixa do cidadão em Sorocaba, e posteriormente com outro tio de Ribeirão Preto que era radioamador efetivamente.
E, vindo desta combinação, os acampamentos escoteiros eram interligados entre si, de vez em quando, por rádio, pelos radioamadores. E isso me trouxe muito interesse pelo assunto também. Então, além do radioamadorismo, a partir de outubro de 1981, quando eu tinha 15 anos de idade, eu me envolvi muito com radioamadorismo, praticando fonia, praticando a telegrafia, aprendi um pouquinho de telegrafia e tudo mais. Bom, nós estamos longe de 2004, para 81 para 2004 é chão. Em 82, 83, uma coisa curiosa aconteceu. A gente em Sorocaba, o meu pai um dia chegou e me presenteou com uma bandeira triangular. Deixa eu ver aqui. O meu pai me presenteou com uma bandeira triangular que são essas bandeiras pequenas triangulares com a suástica, uma bandeira nazista, que certamente são bandeiras usadas, ou eram bandeiras usadas em viaturas militares alemãs. Eu guardei o presente que eu recebi do meu pai, ainda o interesse não era muito assim, não era grande, e o que eu fiz simplesmente nessa situação foi guardar, arquivar e esquecer, porque o meu foco naquele momento era o radioamadorismo, com muita força ainda. Então, aquela bandeirinha pequenininha de um momento histórico do mundo relacionado aí à Segunda Guerra Mundial ficou guardada no meio dos livros e ficou ali perdida, um presente que meu pai me deu, porque recebeu isso de um amigo, acho que no bar, em algum restaurante, e ele me deu essa bandeirinha. Mas, enfim, eu acho que isso faz parte de um contexto, porque é meio estranho eu ter recebido algo do meu pai, particularmente ter recebido um objeto militar do meu pai em 1982, quando talvez eu não expressasse necessariamente algo de interesse nessa área. Mas veio, ficou, a vida prosseguiu. Em 84 eu já estava envolvido com a Ana, em 88 a faculdade de Direito, concluí a faculdade de Direito, em 1990 concluí... Em 1990, concluí a faculdade, o curso de processamento de dados numa escola técnica, fui bancário, fui professor da rede estadual de ensino durante um ano, passei 5 anos em uma escola Senai, trabalhando como secretário de escola Senai, fui escriturário de delegacia de ensino, e a partir de 1993, já há bastante tempo, eu ingressei como servidor público no Poder Judiciário. E, obviamente, trabalhando, estudando, buscando o melhor para mim, para a minha família. Minha família é uma família, eu chamo de mononuclear, porque somos apenas eu e Ana, nós não temos filhos, é uma questão, foi opção, enfim, são coisas da vida. E em 1998, eu já estava trabalhando em Jaboticabal, porque eu comecei o trabalho no Poder Judiciário em Campinas. Eu e Ana, a gente foi para debaixo do mesmo teto, no final de 92. Em 93 nós estávamos juntos, 94 em diante, a coisa tudo em Campinas, e eu comecei a trabalhar em Jaboticabal, numa atividade especial promovida pelo tribunal em 1996. E em 97 me fixei definitivamente na cidade de Jaboticabal. Ok. O que aconteceu? O que tem a ver com Segunda Guerra? Nada. A bandeirinha que eu ganhei do meu pai, aquela bandeirinha de viatura militar nazista, pequenininha, continuava lá perdida no meio de algum livro, e eu nem um pouco preocupado com o assunto. Trabalhando, estudando, e atividades radioamadorísticas, eu me envolvo muito com atividade de competição radioamadorística, e a vida tocou até que em 1998 um maluco chamado Steven Spielberg resolveu lançar um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Bom, eu acho que a coisa começou a complicar aí. Eu devo ter tido acesso ao filme em 98, 99. A partir disso, fiz um interlace com o Mais Longo dos Dias, que é uma produção de 1962, uma produção antiga, mas muito interessante. E depois, em 2001, com O Resgate do Soldado Ryan. Bom, do Mais Longo dos Dias, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu separei uma passagem de 1 minuto e pouco,
que traz aqui um alemão que percebe a esquadra se aproximando da costa da Normandia. Lembrem-se, eu disse que o negócio aqui não é acadêmico, eu sou o turista acidental. Como é que eu cheguei até a Normandia? Parte de eu ter chegado até a Normandia em 2004 passa por isso que eu disse para vocês até aqui, e vai agora, como eu mencionei o filme do Resgate do Soldado Ryan, mencionei a série da HBO, Band of Brothers, mencionei a série Band of Brothers e mencionei O Mais Longo dos Dias. Então, O Mais Longo dos Dias tem várias cenas que são maravilhosas, mas tem uma que é narrada em alemão e que não precisa nem de legenda, porque a gente consegue perceber nos olhos do sujeito o espanto dele, a França dominada já há 4 anos, e os alemães achando que o ataque ia acontecer em outro ponto da costa francesa, e de repente a gente tem, vamos ver se eu consigo compartilhar corretamente com vocês, eu espero que sim, um minutinho, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, este aqui, e lá vai. Essa é uma cena do Mais Longo dos Dias. Endlich wird's hell. Wieder mal eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Aras? Aras? Wo ist mein Hund? Weiß nicht, eben war er noch da. Gehen wir noch mal einen Blick. Nichts. Nicht mal Mühe, uns zu sehen. Mein Gott. Die Invasion. Sie kommen. Alarm! Oberstleutnant, die Invasion ist da! 5000 Schiffe da! Da draußen müssen an die 5000 Schiffe sein! Nun bleiben Sie mal auf dem Teppich, Pluskat. Die Amerikaner und Engländer haben ja nicht mal zusammen halb so viele Schiffe. Verdammt nochmal, Sie nach, wenn Sie mir schon nicht glauben, dann kommen Sie doch her und sehen sich selber an! Das ist fantastisch. Das ist unglaublich. Das ist einfach nicht zu fassen. Mein lieber Pluskat, welchen Kurs haben denn diese Schiffe? Auf mich zu, direkt! É isso. Essa é uma das cenas que eu mencionei a vocês. Esse é o Mais Longo dos Dias, um filme de 1962. Eu devo ter tido contato com esse filme, talvez, na mocidade, na juventude, enfim. E isso também deve ter me tocado. O que me tocou mais, e o que tocou a muitos dos nossos amigos, é o Resgate do Soldado Ryan, no primeiro momento, em 98, e a seguir o seriado Band of Brothers da HBO. Do Resgate do Soldado Ryan, eu trouxe aqui para vocês uma passagem, eu posso colocar isso um pouco depois, por enquanto acho que não vem bem ao caso, mas prossegui com a minha narrativa sobre o meu interesse em relação ao assunto. Eu disse a vocês que em 1998 eu já estava instalado em Jaboticabal, já trabalhava em Jaboticabal, já morávamos em Jaboticabal, Ana e eu, e a nossa vida foi tocando, a gente passou pelo Resgate do Soldado Ryan, passamos pelo Band of Brothers, pela série Band of Brothers, e isso definitivamente mudou o meu ponto de vista. O Band of Brothers, eu já disse para muitos colegas que o Band of Brothers não é uma série sobre a guerra. É de fato sobre a guerra, mas ele é algo... a série, o Band of Brothers, você pode usar em administração de empresas, você pode usar em autoajuda, você pode usar em aula de logística, você pode usar em escola de liderança, você pode usar Você pode fazer com Band of Brothers o que você quiser, basicamente. Só não dá para usar com criança.
mas é algo assim verdadeiramente impressionante. Bom, tanto um filme, aliás, os três filmes, as três obras cinematográficas, elas não estão relacionadas com outros temas, basicamente, senão no dia D. Band of Brothers se elastece um pouco, vai para depois, passa por outros momentos interessantes da jornada que o pessoal da Airborne, os paraquedistas da 101, a divisão... Tem gente chegando. Não. Quando compartilhou o vídeo, não apareceu no Facebook. Legal. Bom, paciência, eu estou tentando, mas é o amadorismo. O negócio é amadorismo. Voltando aqui para a situação. Eu estava dizendo... Agora eu vou me perder. Não vou me perder. Eu estava dizendo que das três séries cinematográficas, elas têm um toque muito grande para a questão do dia D. E aí, em junho de 2004, a coisa começou a burilar. E, de novo, começou a burilar. Vamos ver aqui o Resgate do Soldado Ryan. As pessoas que estão assistindo pelo Facebook, eventualmente, a única forma é buscar links de pequeno... Por exemplo, o link que eu vou mostrar agora é o trailer, um trailer sobre o dia D, tá? Do Resgate do Soldado Ryan. Espero que eu tenha acertado, né? Espero que eu tenha acertado. Então, é fácil você encontrar. As obras cinematográficas que eu estou usando aqui não são difíceis de vocês encontrarem no YouTube, no todo ou em parte. Então, isso não vai prejudicar muito a narrativa. Vai prejudicar para quem está acompanhando pelo Facebook, porque vai haver um momento em que vai ficar meio silencioso e vocês não vão poder acompanhar. Mas de qualquer maneira, vale a pena, para quem tiver interesse, vai aí, que depois nós vamos chegar na parte também das fotografias. Temo que o pessoal perca pelas fotografias, né? Deixa eu ver se eu consigo... Marcos, depois, se você quiser compartilhar... dentro da transmissão ao vivo, quiser compartilhar a sala do Google Meet, aí quem quiser vem para a sala do Google Meet e pode aproveitar melhor os recursos. A ideia era fazer de forma amadora. Hoje nós vamos ter uma live que não é amadora, é profissional, do Júlio César, do Sala de Guerra. Ele deve fazer algo expressionante às 9 da noite no YouTube, mas enquanto o Júlio não chega, a gente vai se divertindo de maneira amadora por aqui. Bom, aqui vai, vamos lá, vou tentar, e lá vamos nós. In June 1944, they were 10, 20, or 50 years old. Their names were John, Winston, Violette, Edward, Dwight. They were from 12 different nations. But that summer, they united to liberate Europe. That summer, together with hundreds of thousands of men and women, they wrote one of the most important pages of history. Today, let's remember those who gave everything that summer in Normandy for our liberty. E esse não é o trailer do Resgate do Soldado Ryan. Eu devo ter copiado errado, tá? De qualquer maneira, vocês podem encontrar... Aliás, deixa eu voltar aqui. Vocês podem encontrar facilmente no YouTube o trailer completo do Resgate do Soldado Ryan. Seja quem está acompanhando pela sala, seja quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, ok? Bom, o último trailer que eu passo para vocês antes de a gente chegar no nosso embarque, na compra das passagens. Lembre-se, eu sou um turista acidental. A ideia não é a história em si, mas o turista que nós fomos em 2004 nas praias da Normandia. O Band of Brothers vai agora. Vamos lá, ver se eu consigo fazer uma coisa decente. 2 years since I seen home.
Esse é do Resgate do Soldado Ryan, também é 2 minutinhos, são rápidos, não se perde muita coisa. Está disponível no YouTube, quem está acompanhando pelo Facebook consegue também procurar rápido e encontrar alguma coisa no YouTube. Tela inteira. Been home 2 years. It's fucking war. At 0600 hours, we will begin training to go to war. This is not Dog Company. This is Easy Company. The first and finest company in this regiment. Each trooper will learn this operation by heart and know his mission to the detail. We're invading Europe, my friend. All you have to do is remember what you were taught. I guarantee you gravity will take care of the rest. We are on the eve of the largest action in the history of warfare. It's Normandy. We all do our jobs. Everything will be fine. Scared. We're all scared. What made you decide to join the paratroopers? Fire! I wanted to fight with the best, sir. Tonight, we're gonna have to cross the river. These crowds are gonna catch some hell. We're gonna have to find another way into Germany. Easy will head up the mountain through the Obersalzberg. Take the Eagle's Nest. Man, it's been a long war. It's been a tough war. You fought bravely, proudly for your country. You are a special group. We found in one another a bond that exists only in combat. Muito bem. Tá aí, Band of Brothers, o mais longo dos dias, e também o Resgate do Soldado Ryan. Foi por aí que a coisa complicou para o meu lado. Tá? Em 2004, a Ana estava fazendo a faculdade de Direito na Unip, em Ribeirão Preto. Eu, como diabo, envolvido com as coisas do trabalho e nos intervalos mexendo com o radioamadorismo, enfim, os interesses eram outros. E em maio de 2004, eu já brinquei com muita gente que me conhece, bateu um clique na minha cabeça e eu falei o seguinte: eu quero ir para lá e já, nós vamos já. No meio de aula, no meio de tudo, eu e Ana, assim, a Ana foi extremamente compreensiva. Eu acho que mais compreensivos foram os professores de Ana na faculdade de Direito. Nós começamos a procurar as passagens, a Ana conversou com os professores, ela chegou a perder 2 ou 3 provas, conseguimos passagens, ok. Tivemos uma dificuldade enorme em relação a hotéis, porque os hotéis nessa região da Normandia ficam absolutamente lotados. Encontramos com muita dificuldade um hotel longe do centro, longe do agito, entre aspas, mas resolvemos os dois fazer a viagem. Então, a Ana deixou as provas de lado, os professores autorizaram, eu consegui 10 dias de férias, nós conseguimos as passagens aéreas na base da emergência, o hotel complicado, a gente quebrou todos os cofrinhos que a gente tinha, a gente quebrou porque me deu aquele estalo, né? Reunindo, eu acho que numa semana eu devo ter assistido o Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers e o Mais Longo dos Dias umas 3 ou 4 vezes, sei lá, em preparação para ir. Mas com tudo isso eu não conseguia me aproximar, e não consigo me aproximar até hoje, academicamente, ao que os grandes interessados do assunto sabem sobre isso, sobre o dia D e mesmo sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, de novo, eu queria ser o turista acidental. E eu acho que eu fui o turista acidental junto com a Ana. Nós conseguimos, nós embarcamos. Antes de seguir para o próximo passo, eu quero dizer a vocês que a guerra é a pior coisa que existe no mundo. Qualquer tipo de guerra.
O nosso interesse não é na guerra, o nosso interesse é na história que envolveu a Segunda Guerra Mundial. E o meu em particular, é claro, em relação ao dia D e em relação aos brasileiros que também tiveram uma parcela importante de participação no norte da Itália entre 1944 e 1945. Bom, voltando, né, feita essa ressalva, nós não temos nenhum interesse na guerra, nós gostamos e nos interessamos pela história da Segunda Guerra. Em junho, finalmente em junho, a gente embarcou. Eu acho que nós embarcamos no dia 2 de junho de 2004. Ficamos apenas 6 dias na França. Com a preocupação, deixa eu acertar aqui, com a preocupação da escola. A Ana tinha escola, nós tínhamos nosso trabalho, enfim, a nossa vida foi interrompida de uma maneira repentina para a gente poder fazer 6 dias de Normandia, por causa da loucura desse que vos falo. E pela colaboração da minha cara metade, que se não fosse a cara metade não tinha 2004, nem 2009, nem 2014, nem 2019. Depois a gente fala sobre isso. Então, nós fomos para a Normandia. E a Normandia é esse pedacinho de terra que eu vou exibir aqui. Ops, pronto. É esse pedacinho de terra no noroeste da França. O professor Marcos Carmo, hoje, durante a semana, deu várias aulas sobre o assunto. Eu convidei ele para que me acompanhasse, para que eu pudesse usar o nome dele como interlocutor, embora Marcos Renault, que é o nosso general Montezuma, esteja presente também, é um grande conhecedor do assunto. Mas esse é o trechinho no noroeste da França, que envolve desde o porto de Cherbourg, na parte mais alta à esquerda da tela, até Le Havre e Pas-de-Calais à direita, que nem aparecem nesse mapa, é a parte da Normandia que interessava aos aliados para o desembarque. Eles usaram diversas estratégias para que esta situação fosse tornada concreta. Usaram até mesmo um exército fake, usando a palavra que é tão atual, um exército fake na Operação Fortitude, em Dover, na região de Dover, comandada por Patton, que é um dos maiores generais americanos, e concentraram essa força de tanques, aviões, jipes, viaturas, todas feitas de lona ou plástico inflável, borracha inflável, concentraram em Dover e colocaram ali o Patton, que era um expoente americano de comando, para comandar esse exército fake. Tá? Então, foi muito interessante que a concentração total das forças, aliás, a maior concentração das forças alemãs, a preocupação era que isso viesse de Pas-de-Calais, que não aparece aqui nesse mapa, mas fica bem à direita. E os americanos optaram pelo caminho mais longo entre a Inglaterra e a França, chegando na Normandia, que é essa região. Vocês veem no mapa a praia de Utah, são os nomes códigos, a praia de Omaha, Gold, Juno e Sword. E a representação gráfica, através dos badges, dos patches, das divisões de quem estava envolvido no desembarque. Vou voltar só para a minha tela. Ok? Então, tudo isso aí, a gente chegou dia 2 de junho, não, embarcamos no dia 2 de junho, chegamos em Paris no dia 3 de junho, acho que logo depois do almoço, pegamos o carro alugado e seguimos em direção à Normandia. Eu acho que nem as fotos vão aparecer na exposição do Facebook. Então, se mais alguém precisar entrar na sala, a sala comporta 100 pessoas, o Marcos Carmo está colocando o link de entrada na sala do Google Meet constantemente, se alguém quiser, é só usar o link para acessar a sala. Eu vou começar aqui, então, agora com o que é mesmo o nosso turismo e o Vitor como turista acidental de dia D,
a primeira vez, eu não sabia o que era uniforme de Segunda Guerra, eu não sabia o que era reencenação, eu não sabia o que era jipe militar, eu não sabia o que era... Bom, eu tinha basicamente a informação visual das obras cinematográficas que eu mencionei, tá bom? Vamos tentar passar por aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Vou. Vai, então, agora a tela e em cada foto a gente conversa um pouquinho, não tem problema nenhum. Tá aí. Vamos lá. Essa é a cidade que nós conseguimos o hotel. A cidade é linda, é uma graça, chama Honfleur. Tem um porto pequenininho na saída no desembocadouro do Rio Sena. E eles têm um porto, que é um porto do século XVII, que é uma graça, com os restaurantes, aquela coisa toda. Só que é absurdamente, quando você pensa em passar 6 dias indo e voltando para as praias de desembarque, é algo absolutamente cansativo se você fica meio longe. E Honfleur era longe para dedéu. É perto, tudo é perto, mas para fazer esse tipo de coisa, de você ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, é realmente cansativo. Era a nossa única opção, era o que a gente tinha, para hoje, e foi o que a gente conseguiu. O hotel é o Hotel Lecran, que nem sei se existe, porque já faz tanto tempo. Foi o único lugar onde nós encontramos pousada. Como eu disse, tivemos que pagar um preço um pouco maior, porque você tem tudo lotado na região, e a gente, de qualquer maneira, a gente ficou feliz por ter encontrado um lugar e a gente ter transformado o nosso sonho de conhecer o Dia D, e ainda mais conhecer o Dia D numa época de festa, que são 60 anos do Dia D, em 2004, eram 60 anos, hoje são 76, da gente poder conhecer essa efeméride, ok? Bom, uma das coisas que passou pela minha cabeça na época foi entrar em contato com o pessoal da equipe do Stephen Ambrose. O Stephen Ambrose escreveu O Dia D. É um livro fantástico, enorme também, volumoso, mas é a referência, uma das referências a respeito do Dia D. E eu entrei em contato pela internet com o pessoal da equipe do Stephen Ambrose, porque eles organizavam excursões, estavam organizando excursão para o Dia D. Bom, o que eu não imaginava é que os preços fossem tão altos. Então, você tinha pacotes para acompanhar a excursão durante alguns dias, pagando, sei lá, acho que 500, 600, 700 dólares por dia. Era uma coisa absurda. Esse aqui é Honfleur, nosso primeiro jantar na Normandia. Era uma coisa verdadeiramente absurda e era impossível. De qualquer maneira, eu consegui trocar mensagem com o filho do Stephen Ambrose. O Stephen Ambrose foi o consultor com o Resgate do Soldado Ryan, enfim, ele ajudou basicamente com os livros que ele produziu. Band of Brothers é livro que passou pela mão dele também. Enfim, o filho do Stephen Ambrose me respondeu. Eu falei, olha, eu não quero participar, só um minutinho, deixa eu acertar aqui. Eu não quero participar, nem eu nem minha esposa queremos participar de tudo. Dê a oportunidade para a gente de participar de uma das excursões que vocês forem sair num dia tal, num dia... Bom, o filho de Stephen Ambrose me respondeu e falou o seguinte, olha, faz o seguinte, vai sim, você tem que chegar bem cedo em Deauville, que era onde ficava o hotel, um hotel chiquérrimo. Chega bem cedo no hotel e me procura no primeiro dia que vocês quiserem ir com a gente. Vai lá e me procura. Eu fui procurar o filho do Ambrose logo nos primeiros dias, tá? Deixa eu voltar aqui a tela. Fui procurar o filho do Ambrose logo nos primeiros dias que a gente chegou. Acho que no dia 3 mesmo, nós fomos atrás dele no hotel. E eu sou meio brasileiro nessa hora. Eu levei uma garrafa de cachaça. E eu falei que eu vou tentar manteigar a boca do filho do Ambrose com um pouquinho de cachaça, para ver se ele não dá uma boquinha para a gente. E deixei uma garrafa de cachaça na portaria do hotel, deixei o meu cartão para contato e deixei também, acho que levei um doce de castanha de caju, alguma coisa. Agradeci num bilhete e falei, olha, estamos aguardando a sua orientação. E ele me mandou uma mensagem à noite, a gente já estava no hotel, ele mandou na mensagem à noite a informação, olha, Vitor, puxa, muito obrigado
Amanhã de manhã, quando for 6 horas, 6h30 da manhã, chega aqui, me procura. E, cara, olha, nós fomos lá, prontos para pagar $200, né? E nós chegamos lá na sala do Ambrose, o Ambrose colocou a gente para dentro da sala e falou, vocês são do Brasil? Eu falei, somos, tal, viemos aqui, vai em tal lugar. Aí mandou para uma outra sala, a gente chegou numa outra sala, perguntaram para mim e para minha esposa, o que vocês querem? Eu falei, não, o Ambrose falou para vir até aqui porque a gente vai participar da excursão hoje. Tá aqui. Deram para mim e para a Ana, não pediram passaporte, não pediram nada. Eles deram para mim e para a Ana a credencial oficial americana. A credencial oficial mesmo. É aquela que você usa para passar onde ninguém passa. E nós recebemos, eu e Ana, 2 credenciais do governo americano para poder ter o acesso aos lugares onde as celebrações, algumas das celebrações aconteceriam. Foi algo muito interessante, né? Quer dizer, a gente participou. E aí, nesse primeiro dia, deixa eu ver se eu retomo a fotografia, nesse primeiro dia, não no primeiro dia, a gente recebeu essa notícia dele e tal, mas a gente participou com eles depois. Aqui vocês vão ver os meus primeiros contatos da minha vida, primeiro contato da minha vida com veterano de verdade. Vamos ver se aparece aqui. Acho que é aqui. Esse, não sei, acho que deve estar aparecendo. Para o pessoal que está na sala, o pessoal que está na live do Facebook, infelizmente, como eu disse, é uma transmissão amadora, eu não tive tempo de preparar algo. Eu até tentei fazer que a live no Facebook funcionasse com a transmissão de fotografias. Mas o professor Marcos tem colocado o link da sala, quem quiser entrar, entra, porque, enfim. E cada um que abra a sua garrafinha de vinho aí, porque eu acho que vai pelo menos mais 1 horinha, e aí a gente encerra. Esses são os primeiros. Eu e Ana, a gente saiu pela estrada no dia 3 de manhã, no dia 4 de junho de manhã, e começamos a passear pela Normandia devagarzinho. E foi um problema para um turista acidental como eu, porque em todo lugar você via cenas como esta que eu estou exibindo, de veteranos os mais diversos, de várias nacionalidades. E a situação eu queria parar em todo lugar e abraçar veterano. E, basicamente, foi isso o que eu fiz, tá? Eu voltei para o quarto do hotel, porque vocês vão perceber em cima da cama um notebook. E vocês vão perceber também um pequeno livro verde. Esse aí é no dia 3 à noite, antes da gente sair fazer os nossos primeiros passeios. E eu tive que levar o notebook na marra, porque a câmera fotográfica digital em 2004, ela era uma Sony e ela usava uns pentes de memória, uns pentes específicos de memória, de 256 megabytes. Gente, 2004, eu não sou tão velho assim, mas, 2004, o pente era de 256 megabytes. Eu tinha 3 pentes de 256 megabytes e no final do dia, no hotel, a preocupação era copiar os 3 pentes para dentro do notebook. Um notebook vagabundo que tomava uma mão de obra violenta e tomava um tempo danado. Foi por isso que eu mostrei a figura do quarto. Mas, enfim, a gente voltando para os veteranos, a gente queria parar em todo lugar. Também foi o lugar onde eu tive o meu primeiro contato com algum tipo de viatura histórica, militar, especialmente relacionada à Segunda Guerra. Então, eu estou reproduzindo, para quem está na sala do Google Meet, eu estou reproduzindo um desses caminhões, e a gente, quando a gente estava chegando em Pegasus Bridge. Pegasus Bridge é uma ponte que foi tomada pela 6ª Divisão Aerotransportada inglesa, os paraquedistas ingleses. A ponte, basicamente, manteve o seu desenho peculiar, que é esse. Ela é elevadiça, né? Em forma de trampolim, em forma de gangorra, basicamente. Você tem um contrapeso e você ergue para poder fazer a passagem dos navios. Então, a ponte Pegasus, ela foi tomada já na madrugada do dia 5 para o dia 6. Foi um trabalho complicado. Os ingleses chegaram, basicamente, com os planadores, muitos planadores, e conseguiram a muito custo tomar a ponte. Eu já estava vidrado,
já não me sentia mais dentro de mim mesmo. Porque eu comecei a ver essas coisas e eu comecei a viajar no tempo. Eu já disse que tem alguns amigos meus que acham que eu tenho alguma coisa a ver, algum nexo, amigos que são ligados ao espiritismo, que acham que eu tenho alguma coisa a ver com o tempo, sei lá. Mas, de qualquer maneira, a gente começou a ver isso. Estou passando agora a fotografia do Café Gondré. O Café Gondré, pelo menos os proprietários da casa gostam de dizer que foi a primeira casa libertada durante o dia D. É um ponto tradicional de reunião, especialmente dos combatentes ingleses na Segunda Guerra Mundial. O Café Gondré, ele fica lotado, lógico. Então, você imagina eu, em 2004, com Ana, a gente andando no meio de centenas de veteranos. Eram muitos, porque eles tinham uma idade de 80, 82, 79, 78 anos de idade. Era uma coisa impressionante. Então, veterano para todo lado, viatura militar para todo lado, e a região que, cara, é bonita. Você pode aproveitar a região como turista fora do período de festa. É muito legal. A parte gastronômica é interessantíssima. A gente quer voltar numa situação sem a parte grossa da festa, né, dos anos redondos. Esse é o Café Gondré. Aqui é dentro do Café Gondré. Nessa época, acho que a neta ou a filha era viva, ela recebia os veteranos, ela brincava com os veteranos conheciam toda a família, é uma interação maravilhosa. Então, imagina eu perdido com Ana, no meio dessa história viva, foi uma coisa sensacional. Estou mostrando mais uma foto de alguns veteranos sentados na porta do Café Gondré. E aqui uma outra passagem da ponte Pegasus, a Pegasus Bridge, pertinho do Memorial Pegasus, que é um museu relacionado a esse ponto. Vejam, esse canal que passa por baixo é um canal que vai até Cannes. Eu não sei dizer corretamente, é Caen, mas a pronúncia parece que é Cannes. Hoje a gente brincou, eu e o Marcos, numa aula que o Marcos deu para os alunos de história dele, sobre a pronúncia. Então, seja lá qual for a pronúncia, eu sei que o pessoal vai entender, mas Cannes é ligado ao mar por um canal. Então, Cannes tinha uma importância magnífica para o dia D, porque era uma intersecção de modais de navegação, de transporte terrestre e ferroviário, né? Sem pensar no aeroporto, Car-Picket, o aeroporto também com alguma importância. Bom, deixa eu ver aqui se eu não estou pulando nada. Já somos nós no meio dessa bagunça toda, tá? Essas fotos representam um pouco da gente, da nossa bagunça. Já passamos pelas credenciais do governo americano que a gente recebeu por causa de uma garrafa de cachaça. Enfim, eu tinha um pouco... Era o primeiro contato assim, com esse pessoal todo, e eu tinha um pouco ficava um pouco tímido em relação aos veteranos. Eu não chegava muito nos veteranos no começo, porque eu achava que sei lá, talvez eu não estivesse à altura. Mas a gente curtiu muito essa nossa primeira viagem. Ela serviu como introdução, como preparação para a gente poder voltar nos 3 outros eventos de 65, 70 e 75 anos, nos 20 anos que se seguiram. Tá? Aqui é o pessoal celebrando, os ingleses, os escoceses celebrando na ponte Pegasus. Aqui, ainda no dia 4 de junho, a gente conhecendo alguns museus da região. Novamente o foco para aquela história do início que eu falei sobre o turista acidental. A ideia era passar para vocês algo como o turista acidental. A gente não tinha um conhecimento histórico apurado para poder saber exatamente o que a gente estava vendo. E isso foi muito legal. Para a gente depois desenvolver, para a gente incrementar esse interesse, buscar mais livro, mais literatura, mais informação. Enfim, foi algo fantástico. Tá? Eu passei pela foto dos escoceses, estamos aqui num dos museus. Aqui são museus... Existem alguns museus ali próximos da costa da Normandia que merecem a visita. Tá? Esse era um pequeno museu pertinho de Elstree, onde houve o desembarque dos comandos franceses. Acho que chama Museu Muralha do Atlântico, uma coisa assim.
eu não me lembro bem o nome, tá? É como eu disse, nem quero lembrar, porque assim eu vou me manter perante vocês neste momento, vou continuar me mantendo nada além de um turista acidental, que a ideia para 2004 é trazer essa ideia de turismo. Aqui a gente tem um monumento, ali em Allstream, algumas placas em homenagem aos comandos franceses que desembarcaram nessa região. Há uma cena memorável no mais longo dos dias, retratando o trabalho dos comandos franceses em Allstream. É muito bacana a cena, porque em 1962 as coisas não tinham sido necessariamente reconstruídas. O tempo de 45 até 62 na França, ele meio que parou, então tinha muita coisa que estava exatamente idêntica ali na região. Aqui nós passamos para mais uma fotografia, também na costa da França. Esse é um radar, havia vários radares instalados na costa francesa, um radar alemão, em Dovres de la Livreville, é difícil pronunciar, na costa, pertinho de Courcelles-sur-Mer, onde lutaram os canadenses, se não me engano. E aqui, por incrível que pareça, no mesmo radar, isso em 2004, né? Veja, aquela história, né? Será que sou eu segurando o meu Jeep? Não dá para saber, né? Em 2004, eu repito a vocês, eu não tinha interesse, eu não sabia, eu desconhecia, não sabia o que era um Jeep militar da Segunda Guerra Mundial, não sabia o que era uma viatura, o meu interesse era o foco histórico e tudo aquilo que eu tinha visto no Resgate do Soldado Ryan e em Band of Brothers. Mas aqui em Dovres, no radar de Dovres, na hora da gente ir embora, eu parei e pedi para a Ana fazer essa foto, que depois, eu só consegui, eu tenho um Jeep militar, um Jeep Willys 1942, esse Jeep militar 1942 foi adquirido em 2010, por isso que eu estou fazendo menção aqui, né, tem que dar uma explicação para quem está escutando ou quem está assistindo do porquê. E aqui a gente continuou a viagem. Vamos falar de turismo. Aqui a gente chega na casa, numa área que os canadenses combateram. Essa casa ela foi bem afetada durante a guerra, durante o dia D. Vocês podem ver o contraste entre esta fotografia e esta fotografia. É exatamente a mesma casa. Nós temos, nessa reunião que estamos dividindo agora, um cidadão que está elaborando um trabalho maravilhoso com fotografias de antes e depois. O nome dele é Marcos Renault, e ele é entusiasta da história da FEB em Belo Horizonte e reconhecido por todos os seus pares em relação ao trabalho que ele realiza em homenagem à Força Expedicionária Brasileira. E ele tem fotografias do antes e do depois em diversos pontos relacionados com a Segunda Guerra Mundial em toda a Europa. Tá? Então, aqui é nós, novamente, como turista. Eu fiz a foto lá, a segunda foto em preto e branco, ela fica na parte de trás da casa restaurada, e eu fiz essa foto lá para fazer a comparação. Aqui a gente tem um tanque, tá? E quem está acompanhando pelo Facebook, obviamente, vai perder um pouco do interesse, porque a gente não consegue repassar no Facebook as fotos que eu estou passando aqui. Repito que é possível acessar a sala através de um link que está disponível nos comentários do Facebook, é só acessar o link, vocês conseguem entrar na sala e depois até interagir, se for o caso, com a gente. E então você tem aqui ainda a seção canadense, a Ana com um souvenir, nem souvenir eu sabia comprar direito naquela época, compramos aí uma lancheirinha com algo relativo ao dia D, algumas balas. Se eu não me engano, essas balas acabaram servindo, não são balas de atirar, são balas de comer. Mas eu acho que essas balas acabaram servindo como almoço. Vamos prosseguir aqui. Turistas acidentais na Normandia, mais um veterano, e a gente, na nossa jornada do dia 4 de junho, essas fotos são antigas, são do dia 4 de junho, a gente chegando em Arromanches. Arromanches tem um belíssimo museu também, e Arromanches é onde vocês podem encontrar
aquelas construções chamadas mulberries. Para quem não sabe, os aliados para poderem desembarcar, já que eles não tinham portos à disposição, eles criaram portos artificiais usando enormes caixotes que eram preenchidos depois, quando foram trazidos para a costa da Normandia, e aqueles caixotes afundavam e serviam de base para esse porto artificial, o principal deles em Arromanches. Foram 2 ou 3 portos, não me lembro bem, mas um desses portos que foram instalados no dia 6 de junho, 2 dias depois se perdeu, porque houve uma tempestade na região da Normandia e o porto se perdeu. Este veterano, ele está justamente em Arromanches, a gente fotografou o veterano, ainda não tinha muita coragem de chegar, abraçar e pedir para me fotografar, ou fazer selfie, seja lá o que for, mas de qualquer maneira, está aí o veterano, e a gente continua na nossa viagem. Essa é uma visão onde a gente vai poder ver aquilo que eu terminei de dizer para vocês. É uma fotografia que eu fiz. Vocês conseguem imaginar como é que estava. Eu tinha perdido a mandíbula, a minha mandíbula, a mandíbula inferior minha, eu tinha perdido já. Eu tive que restaurar a minha mandíbula anterior, porque ela tinha caído tanto por tudo aquilo que eu via, que eu simplesmente embirutei, né, com tudo aquilo acontecendo. Então, aqui vocês têm uma visão de Arromanches. Lá ao fundo, algumas falésias, é parte do relevo normando, ou você tem as falésias, ou você tem as praias. Ao fundo, vocês veem na parte de água, vocês conseguem ver algumas dessas caixas que eu disse a vocês que foram transportadas e aí se transformaram no porto artificial em Arromanches. É uma coisa impressionante. Toda a metodologia, toda a logística do dia D foi uma coisa impressionante. Vocês veem aqui mais algumas dessas peças, desses mulberries preenchidos e colocados na praia, serviram para transporte de tudo, transporte de tropa, transporte de tudo. Tá? São fotos de um turista acidental na Normandia, em junho de 2004, 60 anos do dia D. E aqui, como não podia deixar de ser, um pouco da mistura com o radioamadorismo. Eu não podia ver um rádio antigo ali na Normandia que eu já ia logo fotografar. Esse é um exemplo. É o museu em Arromanches. Essa é uma estação de transmissões de aliados. Foi montada dentro do museu e, obviamente, a parte ligada ao rádio chamou muito a minha atenção. Estamos no dia 4 de junho. Meu primeiro contato com a reencenação histórica, acompanhando os acampamentos que reencenadores fazem em toda aquela região, fizeram em 2004 e fazem até hoje, só um minutinho, fazem naquela região e fizeram até hoje, e foi bacana ter tido esse contato. Vocês veem ali também um Jeep ali no fundo, olha o Jeep chegando, hein? 2004 e o Jeep está chegando. E a gente continuou a viagem. Olha, eu não me lembro, é difícil, eu não me lembro de me alimentar direito. Tá? A gente jantava, mas eu acho que era só, porque o resto eu não parava. E a pobre coitada da minha cara metade, eu estou brincando, não é pobre coitada, eu acho que ela se sente tão sortuda quanto eu, a cavaleira, né? Quer dizer, nós dois ali, fazendo tudo isso daí e tentando espremer numa jornada de 4, 5 ou 6 dias. Tá? Essa aqui é uma bateria de canhões que fica próxima à praia, acho que chama Long-sur-Mer. É uma bateria de 4, 5 ou 6, eu não me lembro muito bem. Vocês conseguem ver o que era a estrutura de defesa, era chamada a Muralha do Atlântico. Então a gente teve contato com essa parte da história. Esta construção é um desses bunkers, né, 100% concreto, mas essa construção provavelmente serviu para a filmagem daquele trechinho do mais longo dos dias que eu apresentei no início da minha manifestação, onde vocês veem um soldado alemão extremamente preocupado com a chegada dos aliados. Essa é mais uma imagem em Long-sur-Mer, da bateria de Long-sur-Mer.
Aqui vocês têm, de novo, uma estrutura bastante forte relacionada ao concreto para a proteção. E à distância, a Romanches está atrás da falésia, vocês conseguem perceber a formação quase que quadrangular relacionada ao porto. Eu peço desculpas ao pessoal da live do Facebook, não consegue transmitir as fotos pela live do Facebook. A ideia era fazer algo amador, vai continuar sendo amador, mas quem quiser entrar na sala e ter acesso, pode usar o link que está disponível nos comentários, tá bom? Dia 4 de junho, vamos chegando aqui em Bayeux, essa é a Catedral de Bayeux, interesse histórico para quem é turista e não tem relação nenhuma com a Segunda Guerra Mundial. Em todas essas cidades que a gente vem comentando, você tem coisas lindas para visitar, museus lindos para visitar, gastronomia interessante para você experimentar, sem necessariamente lidar com história de Segunda Guerra. Bayeux é muito bonita, tem um museu dedicado a uma tapeçaria medieval, que aquilo ali você passa, acho que uma tarde inteira olhando aquilo. E, finalmente, nós aqui comendo alguma coisa. Eu devo ter perdido uns 3, 4 quilos na viagem, sei lá. A gente não comia. Mas beber que é bom, vocês podem perceber. Vocês podem perceber que beber sempre com ressalva, com parcimônia, sem exageros, a gente bebia. Bom, acabou dia 4 de junho em Bayeux, a gente teve que voltar. No dia seguinte, 5 de junho, só vamos ter mais 2 ou 3 dias de viagem, porque eu disse que a viagem foi curta. A Ana perdeu as provas de Direito na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Eu tive que usar dias de férias aí na base da emergência. Graças a Deus, o meu chefe foi muito receptivo, me autorizou. Depois eu compensei, é claro, não tem problema nenhum. De qualquer maneira, chegamos aí no dia 5 de junho pela manhã, em Utah. Aqui, nós já estávamos usando aquele recurso da cachaça, que eu brinquei com vocês agora há pouco, vou voltar a tela para mim, que eu brinquei com vocês agora há pouco, já estávamos no dia 5 de junho usando... estávamos no dia 5 de junho usando o ônibus do pessoal do Ambrose, do turismo do Ambrose, tá? E saímos muito cedo do hotel e junto com um grupo de 4 veteranos verdadeiros, autênticos do Band of Brothers. Acho que estava o McLung, estava o Shift Powers, que era o Sniper, tinha mais 2, que agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim, nós tínhamos 4 ali dos autênticos do Band of Brothers, tá? Então eu tive a sorte de embarcar num ônibus, eu e Ana embarcamos num ônibus, e no nosso ônibus, quando vimos sentados à nossa frente, 4 originais do Band of Brothers que eu só tinha visto no seriado. Bom, eu vou voltar para a exibição da tela, vocês vão aqui agora, vão voltar para a tela, só tem acesso à tela quem está na sala do Google Meet. Quem está na live não consegue acompanhar as fotos, infelizmente, peço perdão por isso. É possível entrar na sala, porque o link da sala está disponível nos comentários da live. Nos comentários da live vocês têm o acesso. Bom, vamos voltar aqui para as fotografias do turista acidental, nosso primeiro dia D, a praia de Utah, Utah Beach. Dois amigos aí, dois cidadãos fazendo a reencenação histórica do pessoal da resistência francesa, um veterano americano. Ali, com o veterano, vocês veem a credencial que eu mencionei a vocês, que Ana e eu ganhamos do pessoal do Ambrose, é a credencial do governo americano, e que nós ganhamos graças ao fato, agora acho que é grosseria dizer que foi por causa da garrafa de cachaça, mas não, foi pelo agrado mesmo. Eu acho que agrado não tem nada demais. Quando você tem é a vontade, e a boa vontade especialmente, quando você lida com boa vontade, você não fala de nada senão agrado. E a garrafa de cachaça, o doce de castanha de caju, enfim,
serviram para que a gente pudesse embarcar no ônibus do Ambrose com o pessoal do Band of Brothers e acompanhar 2 dias de atividades ali com o pessoal. Essa foto é em Utah Beach. Essa foto também é em Utah Beach, mostra algumas das defesas contra tanques, algumas feitas em concreto, outras feitas com vigas de metal. Vocês veem aqui mais uma fotografia em Utah Beach, em Utah Beach, próximo ao Museu de Utah. Ali ao fundo, o Café Roosevelt, que foi construído ao lado de um bunker. Vocês veem a estrutura do bunker na parte de trás. Estamos na praia de Utah Beach. E aqui, de novo, lembrando aquela conexão que eu já mencionei para vocês algumas vezes, lembrando um pouco da conexão que eu tenho com o radioamadorismo e a união do radioamadorismo eventualmente com essas viagens que eu acabei fazendo para a Normandia com Ana. Aqui é um dos bunkers do museu em Utah. Deixa eu voltar a fotografia. São radioamadores franceses, que montaram ali uma estação radioamadorística e eu estou fazendo a transmissão de telegrafia dentro dessa estação que foi montada e recebeu um indicativo. Indicativo é a licença que é dada para determinada operação ou para determinado radioamador. E todo mundo sabe que eu sou PY2NY. Para essa atividade na França, os radioamadores receberam um indicativo muito sugestivo, que era TM6 Jun. TM identifica a França, o 6 Jun, porque é 6 de junho. Então, foi muito legal eu ter chegado aqui e, de repente, eles me darem autorização e eu poder fazer como turista acidental voltando. Eu era um turista acidental, como sou até hoje, mas hoje eu consigo focar um pouco mais nas Normandias que se seguiram. À distância, o Museu de Utah, muita coisa já mudou nos últimos 15 anos, 16 anos, tá? A estrutura toda cresceu consideravelmente. Alguns monumentos que você tem distribuídos ali próximos, tá? Vocês podem perceber na parte de trás desta fotografia a preparação de uma plateia, a preparação de um palco. Isto já era visando o dia 6 de junho, porque exatamente neste lugar, na praia de Utah, reuniu os mandatários dos principais países, Inglaterra, França, Canadá, Estados Unidos. Então, os presidentes, a rainha, os representantes dos governos todos estiveram aqui, inclusive a Alemanha, porque depois de algum tempo a Alemanha começou também a participar dos eventos sem nenhuma conotação política, mas participar dos eventos para lembrar daquilo que não deve se repetir. Tá? Então, essa fotografia que está sendo apresentada mostra para vocês um desses monumentos e atrás os preparativos para os eventos do dia 6 de junho. Ana e eu participamos, mas não participamos onde estavam os presidentes, porque para a gente participar onde estavam os presidentes em 2004, nós precisaríamos chegar ao hotel e participar com Ambrose e companhia às 4 da manhã. E eu não estava, depois de apenas 2 dias, eu já não estava mais em condições de acordar às 4 da manhã. Era impossível, nem eu nem Ana. Então, a gente fez a opção de seguir para outro rumo, mas também com a equipe do Ambrose. Ok, mais um monumento na região de Utah Beach. Já sou eu chegando próximo de um veterano, não estou abraçado ainda, mas já estou chegando perto de um veterano, ali ao fundo o Bar Roosevelt. Esse é um veterano inglês da Segunda Guerra Mundial. E nós, na nossa viagem de turista acidental, dessa vez embarcado nos ônibus do Stephen Ambrose, junto com os veteranos do Band of Brothers, inclusive o Sniper, o Shift Powers, e a gente se deu muito bem com os americanos. De novo, a política não passa pelo que nós estamos aqui apresentando,
Foi uma viagem, foi um dia maravilhoso com um grupo de americanos nos ônibus. O nosso inglês foi razoável, serviu para alguma coisa, e serviu tanto que, a uma certa altura, alguns americanos chegaram próximos de mim, Diana, e começaram a perguntar para a gente de que estado nós éramos. Escuta, eu não estou entendendo o sotaque de vocês. De que parte dos Estados Unidos vocês são? E foi quando nós dissemos a eles que nós éramos brasileiros, e isso causou uma comoção dentro do ônibus. Eram 4 ônibus, e nos 4 ônibus, os únicos estrangeiros dentro dos 4 ônibus com credencial americana éramos Ana e eu. Aqui nós estamos próximos, nesta fotografia que a gente exibe pelo Google Meet, porque na live do Facebook isso não aparece. Nós estamos perto de St. Mary Glees, e eles faziam e ainda fazem regularmente os saltos com os paraquedistas para celebrar o dia D. Aqui uma foto na entrada de St. Mary Glees, no dia 5 de junho. É a placa, não tem interesse histórico essa placa, mas eu só trouxe essa foto para vocês. Quem quiser participar do Google Meet, da sala, basta usar o link que está disponível nos comentários da live. Nos comentários da live vocês encontram um link. Essa fotografia aqui eu fiz eu queria imitar o Marcos Renault, mas eu não consigo, porque o Marcos Renault ele tem o elan, ele sabe como fazer as coisas. Mas aqui você tem a foto de St. Mary Glees, e aqui você novamente tem a foto de St. Mary Glees, provavelmente no dia 6 de junho, ou, quando muito, no dia 7 de junho. Então, são 2 fotos para chamar a atenção do que era aquele turismo acidental que nós estávamos fazendo em junho de 2004. Então, aqui vocês têm novamente a primeira, a segunda foto, e a gente continua no dia 5 de junho, conhecendo um pouco da história do dia D. Aqui vocês veem a igreja de St. Mary Glees, são igrejas do medievo. A igreja aponta que já são 2 horas da tarde. É claro que eu e Ana não almoçamos, só tomamos o café da manhã. E esse paraquedista pendurado, o boneco de paraquedista pendurado, faz referência a uma imagem que vocês encontram no filme O Mais Longo dos Dias. Aconteceu, é um fato que aconteceu efetivamente. Não vou lembrar do nome do paraquedista, mas ele ficou pendurado. E ali, pendurado, ele assistiu à carnificina na praça da igreja, com muitos paraquedistas sendo mortos pelos alemães. Ele chegou a ser detectado, se não me engano, no final da investida, e eu acho que ele foi ferido no pé. Se não me engano, ele foi ferido no pé. Bom, vale a pena assistir O Mais Longo dos Dias, produção de 1962, faz referência a esta passagem em St. Mary Glees, e a igreja é muito bonita. Detalhe, deem uma olhada no vitrô, deem uma olhada nisso, foi restaurado e reconstruído, é claro, não é uma visão do tempo do medievo. Quando você bate os olhos, demora um pouco para perceber, porque quando a gente fala de Europa, eu acho que quando a gente fala de Europa, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o seguinte: eu vou entrar numa igreja, eu vou ver vitrô antigo, né? Eu vou ver vitrô antigo. E você, quando entra em St. Mary Glees, você olha para aquilo e fala, puxa vida, será que isso tem uns 300, 400 anos? E aí você começa a perceber que não, mas tem que tomar cuidado. Estão colocados aqui os paraquedistas aliados descendo para libertar a cidade de St. Mary Glees. É impressionante, né? É uma obra nova, mas não tira o valor em si de obra como obra. E aqui estão eles. Dia 5 de junho, aqui estão os moços. Nesse dia 5 de junho, o Shift Power está ali atrás, o McLung à esquerda, e os outros 2, como eu disse, eu esqueço o nome, porque foi em 2004 e eu acabei me perdendo. São os originais do Band of Brothers. A série Band of Brothers tem que ser assistida. É da HBO, vale a pena, eu recomendo. Não é uma série de guerra, desculpe, é de guerra. Não é uma série de guerra, mas
serve para tudo. Administração, liderança, organização e método, o que vocês quiserem, serve para tudo. Realmente é uma série fantástica e mostra muito bem o que foi o caminho da 101, uma divisão aerotransportada americana, cujo símbolo aparece no braço dos soldados, que eu vou te mostrar aqui, aparece no ombro dos moços, aí, dos senhores, é claro, com a Screaming Eagle, é uma águia gritando, ok? Então aqui nós estamos na Praça de Sainte-Mère-Église, já estou eu ali chegando mais perto, colocando a mão nas costas, tudo bem, como é que vai, posso tirar uma foto, a cerveja está boa, a cerveja está quente, quer que eu vá buscar uma cerveja gelada para o senhor? É basicamente isso que a gente tem aí, deixa eu acertar aqui, permitir, é basicamente o que a gente tem, começa a desenvolver. Veja que eles estão usando a mesma credencial. Nesse dia eu não estava usando a credencial porque eu não estava com eles. Nesse dia. A gente foi no dia 4 e no dia 6. Usamos 2 dias junto com o pessoal do Ambrose. Mas encontramos eles aí. Cadê? Deixa eu voltar aqui. À esquerda, para quem não sabe, é o Shift Powers. O Shift é o sniper que aparece muito bem representado na série Band of Brothers. O Shift Powers está aqui de novo. Ele está aqui à direita. E o Mark Lung aqui à esquerda. Na praça em Sainte-Mère-Église. Dia 5 de junho, e nós fazendo um longo caminho de volta para Honfleur, que ficava na outra extremidade. Cada dia que passa, a gente mais cansado. Ainda bem que a gente ainda é jovem, não tanto, mas ainda é jovem. Essa é a igrejinha, uma das igrejinhas de Honfleur, uma visão desse ponto estratégico, olhando em direção a Le Havre e a famosa ponte da Normandia, Ponto Normandie. E aqui uma fotografia do pequeno porto de Honfleur, com alguns restaurantes, encerrando aí o dia 5 de junho. A gente jantou, não me lembro onde, mas a gente jantou. E aí chega finalmente o dia 6 de junho, há 76 anos atrás, e no caso da próxima foto, quando eram 60 anos do dia D. Aqui, quando eram 60 anos do dia D. Nessa fotografia, que infelizmente o pessoal da live não consegue acompanhar no Facebook, a não ser que entrem no link que está reproduzido em alguns dos comentários, na fotografia vocês veem o uso da credencial americana, que eu já mencionei na história toda para vocês, o uso da credencial americana para poder participar deste evento, em Point du Roc. Aqui se reuniram alguns veteranos da Rangers, que teve o trabalho de tomar Point du Roc, que era um relevo de falésia, complicadíssimo para ser tomado. Eu coloquei aí a foto dos veteranos, nós convivemos, participamos com eles destas celebrações, rigorosamente fechada, controle de entrada, controle de saída. Se não fosse pelo Ambrose e pela credencial, nós certamente não teríamos tido esse sucesso. Aqui é uma passagem em Point du Roc, em 2004. Uma aérea que não é minha, mostrando Point du Roc também, onde foi feita essa homenagem que vocês veem aqui. Essa homenagem foi feita nessa região. Isso mostra como é que foi, o que aconteceu com o bombardeio na região, que não foi exatamente eficiente, mas o bombardeio da região. Tem até uma aérea da época aqui, mostrando o que foi o bombardeio aéreo da região de Point du Roc. Vocês veem ali o relevo todo. E a gente continuou com o nosso passeio de turista por Point du Roc, batendo papo com os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Aqui mais um veterano da Rangers. Aqui outra casa-mata, vocês veem a quantidade de aço e concreto. Muita gente passeando. O relevo de falésia, o povo subiu ali, os Rangers subiram por essas falésias para poder chegar até o topo e tomar a região. E no dia 6 de junho, a gente finalizou o nosso passeio, ou praticamente finalizou o passeio, se não muito, no cemitério alemão. O cemitério alemão de Lacambe, que fica próximo a Sainte-Mère-Église.
Essas são algumas fotografias que a gente só consegue mostrar através da live do Google Meet, não aparece na live do Facebook. Aqui uma fotografia à distância, com as lápides, onde estão os soldados alemães. As lápides de soldados alemães de um estilo gótico, né? Por que não dizer? Podemos pensar dessa forma. Enfim, lembrando mais uma vez, né? A guerra é uma porcaria, não serve para nada. Em 2004 nós estávamos aí e a gente ficou muito emocionado de ver. A gente começou a ler as pequenas lápides e você via gente com 17 anos, gente com 18. Acho que encontramos 1 ou 2 alemães com 16 anos enterrados nesses campos, não é? E no final do dia a gente tomou nosso caminho em direção... Perdão. Tomamos o nosso caminho em direção a Deauville, onde chegamos com os ônibus do Stephen Ambrose. Em todo lugar você tem festa, gente tocando música, você interage com as pessoas, você não interage só com o ambiente, você não interage só com a história, você interage com as pessoas. Ainda tivemos condições no dia 7 de junho, já fora da excursão, nós usamos o pessoal da excursão durante 2 dias. No dia 7 de junho fomos a Carentan, que aparece muito no Band of Brothers, foi uma das missões aí do Band of Brothers, da série. Estas são algumas fotografias de Carentan no dia 7 de junho de 2004, 60 anos do dia D. Hoje são 76 anos do dia D. Aqui você tem mais uma dos vários monumentos. Se não me engano, esse é um dos generais, acho que foi o único general que foi morto, né? Exatamente. Acho que o Renault me disse isso uma vez. Acho que é um general que foi morto durante a invasão, porque o glider, o ultraleve, né? Não é ultraleve, tem outro nome, mas enfim, onde ele estava se acidentou. Veteranos no hotel de Sainte-Mère-Église, no Museu de Sainte-Mère-Église, no dia 7 de junho. Isso é dentro do hotel de Sainte-Mère-Église, do Museu de Sainte-Mère-Église. Quem não puder acompanhar dentro da sala pode acompanhar através de Google. No Google vocês acham várias fotografias. Mais um veterano, e a gente vai tentando chegar mais próximo, vai batendo a fotografia mais próximo, na porta aí de Sainte-Mère-Église, da igreja. Aí já chega mais perto, fotografa um pouquinho mais perto, já vai perdendo a vergonha. Mas era tarde, gente, porque isso aí já é dia 7 de junho. E eu e Ana, infelizmente, precisávamos voltar. Veja, foram 4, 5 ou 6 dias, não, 6 dias no total, se não me engano. 5 ou 6 dias, foi muito pouco. A gente chegou no cemitério de Colleville, que é aquele que aparece no início do resgate do soldado Ryan, na cena inicial do resgate do soldado Ryan, com as cruzes enfileiradas. E a gente chegou no dia 6 ou no dia 7, acho que no dia 7 de junho, não me lembro bem, naquela época. Mas o cemitério tinha fechado para visitação 5 minutos antes. E eu implorei, eu disse para o cara que eu estava voltando para o Brasil no dia seguinte ou no outro dia, que eu não tinha condições de voltar. Mas, infelizmente, nós paramos na porta. Nós não entramos no cemitério de Colleville-sur-Mer na nossa primeira viagem para a Normandia. Mas, no final das contas e no frigir dos ovos, isso não importou muito num primeiro momento. Porque ali nós éramos nada senão turistas acidentais, tanto Ana como eu. Aqui nós estamos próximos a Saint-Marcouf. Existe outra bateria de canhões alemães aqui na região. Exatamente, é pouquíssimo tempo, mas foi bem aproveitado. Aqui um outro monumento também que se relaciona com o que a gente vê nas cenas iniciais de Band of Brothers, que é quando cai o avião do tenente Meehan, é atingido, e ele cai, e na região onde ele caiu, eles fizeram esse monumento, retratando um pouquinho a parte final, a parte traseira do C-47, que é um avião de transporte de tropas. Voltando para o Band of Brothers e mostrando a importância do seriado nessa nossa primeira viagem, essa é a famosa Brecot-Manu. É aquela fazenda que aparece nos capítulos iniciais, onde o capitão Winter, era tenente, né? O tenente Winter, no primeiro momento, ele se encarrega sozinho
ele se encarrega sozinho, junto com o grupo dele, um grupo ainda limitado, de desabilitar 3 ou 4, acho que o Marcos me corrigiu outro dia, são três canhões de grosso calibre, aparecem em Band of Brothers nas primeiras imagens, acho que nos primeiros capítulos, no segundo ou terceiro capítulo. E nós fomos visitar, e o dono do lugar abriu para a gente. Nós tivemos sorte demais. Eles abriram a possibilidade, né? Depois eu vejo a pergunta. Eles abriram a possibilidade para a gente entrar. Então, isso aqui é coisa que os alemães fizeram na época. Isso aqui é coisa que está retratada efetivamente no Band of Brothers. Quero dizer, se não um local ipsis literis, pelo menos o que eles tiveram que enfrentar, inclusive o tipo de vegetação que a gente mencionou tantas vezes nas aulas com o professor Marcos Carmo. E estamos nós ali no meio do mato, eu e Ana, e quem chega ali no dia 7 de junho? Quem é que chega ali no dia 7 de junho, nos nossos últimos dias? A gente tinha aproveitado a expedição do Ambrose em 2 ocasiões, e de repente chegam os ônibus da excursão do Stephen Ambrose. O pessoal viu a gente, vieram abraçar a gente, por que a gente não estava com eles, e não sei o quê, batemos papo. E aí a gente teve condição de acompanhar, durante esse período, a exposição in loco do Shift Powers, que vai aí novamente na fotografia do Google Meet, não aparece na live do Facebook. No Facebook vocês não conseguem acompanhar, peço perdão, a única forma é entrar na sala através dos links nos comentários. Aqui vai o Shift Powers, que era o sniper do Band of Brothers, deu uma aula ao vivo para a gente do que foi Brecô Manu. Foi sensacional. Né? Uma emoção fantástica. A fazenda fica próxima de Saint-Marie-du-Mont. Terminamos a nossa visita em Brecô, seguimos para Saint-Marie-du-Mont. Os administradores de Saint-Marie são proprietários da fazenda. O prefeito, inclusive, acho que era filho do dono, o filho do dono que participava da época da guerra. Essa é a pequena igreja de Saint-Marie-du-Mont. Aqui, pertinho dos campos onde desceram grande parte dos paraquedistas americanos. Essa estátua é chamada Iron Mike. E nesse dia nós tivemos vários veteranos da Segunda Guerra descendo de paraquedas sozinhos. Eles tinham idade ainda para fazer isso com 80 anos, 82, 79 anos. Este é um deles, o Moisson. Desceu de paraquedas e assim terminou o trabalho dele. E olha lá, hein? Desceu equipado e desceu com gravatinha. Deu os autógrafos dele. Aqui nós temos um outro, dos que também tinham acabado de pousar de paraquedas. Esse é o Mandik, autografando fotografias. Nós ali fotografamos com eles. Mais um desses homens que na época da guerra desceu de paraquedas e em 2004, nos 60 anos do dia D, desceu também. Vários deles aqui reunidos, esses já não saltaram, mas estavam ali participando dos eventos, interagindo com a população, com gente que sofreu a época. Esse soldado americano, esse veterano americano, está se declarando para uma francesa da época. Eles se reencontraram nesta ocasião, 60 anos depois. Então, vejam, tudo isso é carregado, sabe? Emocionalmente é carregado. E certamente esse 2004 ficou marcado para mim e para a Ana e obrigou a gente, obrigou no bom sentido, a voltar nos aniversários redondos de 2009, 2014 e 2019. Mais um monumento que foi inaugurado nessa ocasião, em junho de 2004. Esse monumento foi inaugurado, e eu participei da inauguração com Ana, porque a pessoa ligada a esse monumento do regimento do 507, tá? O pessoal da Easy Company, que aparece no Band of Brothers, é o pessoal da 506. O pessoal da 507 fez esse monumento, e antes de ir para a Normandia, eu mantive contato com alguns radioamadores americanos que me colocaram em contato com veteranos nos Estados Unidos. E um desses veteranos me mandou um DVD
falando da inauguração desse monumento. E me convidou. E nós tivemos a oportunidade de chegar, mas ficamos à distância e tiramos algumas fotografias. Essa fotografia, em tamanho grande, mostra um tanque Sherman desfilando nas ruas de St. Mary Eglise no dia 7 de junho. E, de novo, ele remete um pouco a mim mesmo, quando eu penso hoje, em 2020, nos veículos militares da Segunda Guerra, exclusivamente da Segunda Guerra, que eu tenho na garagem e que me fazem um pouco, fazem o contato material, eles fazem o contato material com esse tempo. Esse é um tanque Sherman, esse eu não vou trazer para casa, pessoal, pode ficar tranquilo. Os amigos que me conhecem sabem, quase todos sabem que eu sou louco, muito louco, mas muito mesmo, eu sou pirado. Mas não tão louco assim a ponto de trazer para a minha garagem. Eu acho que a garagem ela iria afundar, porque com a Dodge ela já sofreu um bocado, a Dodge 44, que é um caminhãozinho pequeno, ela já sofreu um bocado. Imagina com um tanque Sherman em cima. Então foi um contato que eu tive na época com essa realidade da reencenação histórica, mas sem muito apelo. Aí continua o desfile em St. Mary Eglise, no dia 7 de junho, a nossa viagem está acabando, turista acidental, mais uma coisinha aí que eu adoro, que é uma Harley Davidson WLA 1900, modelo 1942, foi fabricado em outros anos, mas a gente diz que o modelo é 1942. Eu tenho exatamente essa moto na garagem. Essa moto também está aqui na garagem. É um dos 3 veículos da Segunda Guerra que Ana e eu gosto de frisar Ana e eu, porque se não fosse por ela, nem bicicleta da Segunda Guerra eu poderia ter. Estamos terminando, voltando em direção a Honfleur para acabar a viagem. A última parada na praia de Omaha. Essa é a praia de Omaha. Um monumento feito aos que desembarcaram nessa região, uma extensa faixa de areia. Vocês podem imaginar o que foi isso há 76 anos atrás. Outra parcial do mesmo monumento, já feito aí da rua. Uma escultura em areia, na praia, em 2004. Olha que interessante, hein? Quem diria? Quem diria que exatamente 11 anos depois, eu criaria coragem e traria uma dessas coisinhas para a garagem. Vocês estão falando, bom, mas você já levou a Ana. A Ana, sim. A Ana eu já trouxe para casa efetivamente desde 1992, nós estamos juntos, namorando desde 1984. Mas eu estou me referindo às beldades que aparecem ao lado da beldade principal, que são as Harley Davidson WLA. Nosso último jantar na Normandia, de novo ali em Honfleur. E isso já é o fim do dia D, daquilo que eu quis expor para vocês como o nosso primeiro dia D. 2004, o nosso primeiro dia D. Esse é o nosso retorno em direção ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Nós fizemos uma parada num lugar muito bonito chamado Jumièges. Eu não sei dizer em francês, mas é uma catedral maravilhosa, também medieval, parcialmente destruída, com um acervo arquitetônico lindo, valeu muito a parada. A gente teve que atravessar o Sena numa barca. Foi algo que a gente não esperava fazer, mas foi muito interessante. E na viagem de volta, ainda com aquela história de Segunda Guerra na cabeça, encontrei esse pontão, né? Chama pontão. É obra de engenharia da Segunda Guerra. Aí talvez esteja apenas sendo aproveitada. Eu não sou um especialista, lembro a todos vocês. É um pontão. E eu fui procurar alguma referência e encontrei essa. Não consigo. Flandres, agora eu consigo. Flandres, Dunkerque.
acho que a passagem de Flandres para Dunkerque em 1940. Então, a ponte foi instalada em 1940, faz a ligação de Flandres para Dunkerque. Já próximo a Paris, a gente parou aqui para um último almoço. E, Paris? Sério? O que vocês estão fazendo aí? No dia 8 de junho à noite, o nosso voo para Paris, né? Eu mostrei a foto para vocês agora há pouco, com três cidadãos, mas no dia 8 de junho, nosso voo de Paris foi um voo inesquecível, sob todos os aspectos. Um voo que começou com a nossa ideia de turista acidental do dia D e terminou no dia 8 de junho à noite, num voo da Varig, saudosa Varig, como sendo o nosso... Saímos do nosso primeiro dia D e passamos para o nosso primeiro Sentapua. Sentapua, para quem não sabe, é o grupo de aviação, o primeiro grupo de aviação de caça do Brasil que participou na Segunda Guerra. Foi o único grupo de aviação de caça da América do Sul organizado de maneira autônoma para participar da Segunda Guerra. Os nossos meninos brasileiros fizeram um papel extraordinário no norte da Itália. Bom, só voltando, primeiro Sentapua, nosso primeiro Sentapua. E que sorte, e que bom que nós fomos conhecer o dia D. E que bacana que nós tivemos que voltar rápido. E que joia que foi tão curto o tempo. E que, seja lá o que for, o importante é que eu e Ana voltamos para o Brasil no mesmo avião destes 3. Vamos mostrar novamente. Infelizmente, na live não aparece, na live do Facebook, porque, enfim, questão de ordem técnica. Nos comentários da live aparecem aí o link para acessar a sala. Quem quiser, acessa a sala. Mas vamos lá, vamos voltar para a tela. Aqui estão 3 grandes homens. À esquerda, né, a minha esquerda, aí, a esquerda na tela, realmente, a esquerda na tela, minha direita na foto. À esquerda na tela, o brigadeiro Rui Moreira Lima. No meio, o brigadeiro Meira, o Meirinha. O garoto, vamos chamar do garoto. E à direita, o brigadeiro Goulart. Os 3 aviadores do Sentapua no aeroporto Charles de Gaulle, finalizando o dia, aliás, a semana, finalizando a nossa semana que representava o nosso interesse, o nosso apreço pela história do dia D, pela história da Segunda Guerra e pela história do dia D, para chegar no voo de volta e encontrar estas joias. Eu não poderia pedir nada além disso, tá? E nem Ana, porque Ana e Rui foi uma simbiose. Desde o primeiro momento, o Rui só chamava a Ana de Aninha. Né? Nem eu chamo a Ana de Aninha com tanta frequência como o Rui, que nos deixou em 2013, chamava. Então foi algo assim, não, eu estou emocionado. Foi algo maravilhoso. Como é que a gente chegou perto desses caras? Vocês podem imaginar. Foi fantástico. No aeroporto, um pouco antes do embarque, a gente estava encaminhando já para a ala de embarque, e à distância eu vi esses 3 senhores, à distância, sem saber exatamente quem eram, e na minha cabeça, sei lá, uma dedução, só podem ser veteranos da Segunda Guerra. Eu falei, vamos chegar perto, né? Já que está acabando o dia D, devem ser veteranos voltando para casa. E fui chegando próximo e percebi que eles falavam português. Não, que é isso? E quando eu cheguei um pouquinho mais perto, vocês perceberam na fotografia, que na fotografia que aparece só na live do Google, não aparece na live
não aparece na live do Facebook, vocês percebem que o Rui traz um distintivo de lapela. O distintivo de lapela do Rui, o mais alto, é um distintivo até grande, que traz o símbolo de Santa Pua. E quando eu cheguei mais próximo, a ponto de poder reparar, eu perguntei para o Rui, aliás, perguntei para os três, vocês são do Santa Pua? Eu estava surpreso, né? Porque pelo menos isso eu sabia o que era Santa Pua. Vocês são do Santa Pua? E o Rui falou, olhou para minha cara assim, meio... Primeiro, moleque. Não era tão moleque, desculpa. Mas, enfim, quase moleque. Não tinha cabelo branco ainda, nem barba branca. Ele falou assim, menino, como é que você sabe que nós somos do Santa Pua? Eu virei pro Rui, eu falei, ora, o senhor está usando o distintivo do Santa Pua. Vocês são pilotos do Santa Pua? E o Rui, na hora, mas foi na hora, já pegou no braço de Ana, chamou o Meirinha, chamou o Goulart. Vocês estão voltando para o Brasil? Eu falei, nós estamos voltando para o Brasil. Então vamos junto para o Finger, vamos junto para a sala de espera. Eles estavam com 2 ou 3 acompanhantes da Força Aérea Brasileira. Nós seguimos calmamente, vagarosamente, e começa a outra parte da história, deixando o nosso primeiro dia D com o nosso primeiro Santa Pua. A partir daí, nós nunca mais paramos, nem eu nem Ana. O Brigadeiro Rui, o Meirinha e o Goulart, no voo, eles foram fantásticos conosco. E eu quis fazer com eles pela primeira vez, foi a primeira vez, depois eu tive a oportunidade de repetir este gesto em outras oportunidades, em outras ocasiões. Eu tive a oportunidade de tentar fazer algo por estes 3 veteranos. Eu chamei o comissário de bordo, quando nós estávamos prestes a pousar no Brasil, e pedi ao comissário de bordo que fizesse a gentileza de avisar o comandante da aeronave que a aeronave estava levando 3 heróis brasileiros da Segunda Guerra Mundial. Que fizesse só menção a isso pelo alto-falante antes de pousar. Eu me lembro muito bem que o avião pousou, não foi dito nada dentro da aeronave. A gente depois conversou com o Rui, na saída com o Rui, o Meirinha e o Goulart. Eu até comentei com o Rui que eu tinha tentado fazer alguma coisa em homenagem a eles. Ele falou, Vitor, você não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Nós estamos felicíssimos por ter encontrado vocês. Eles já tinham contado para mim e para a Ana, deixa eu voltar a imagem aqui, eles já tinham contado para mim e para a Ana que eles estavam na região da Normandia, dentre outras coisas, para serem homenageados pelo governo francês. E vocês sabem que tem uma outra coincidência nessa história toda? Tem uma outra coincidência. A outra coincidência é que eu não sabia, mas nesse mesmo período em que nós estivemos lá, o João Baroni, que é baterista do Paralamas do Sucesso e também coleciona veículos militares antigos e é filho de veterano brasileiro da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, o João Baroni estava gravando um documentário chamando Um Brasileiro no Dia D. Ele levou o Jeep dele, acho que com o patrocínio da TAM e tudo, levou o Jeep dele para a Itália, para a Normandia, e gravou um documentário chamado Brasileiro no Dia D, que vocês encontram com facilidade, eu acho, no YouTube ou em outras plataformas, e foi mais uma coincidência. Então, os 3 veteranos estavam lá também, além de serem homenageados, porque também participaram de uma entrevista junto com o Cloisterman, Pierre Cloisterman. O Cloisterman nasceu em Curitiba, é filho de francês, acho que era a representação diplomática, e ele participou da Segunda Guerra como um dos pilotos da RAF, a Real Força Aérea Inglesa, o Cloisterman. O Cloisterman tem um livro muito bonito dele, e ele foi entrevistado pelo Baroni na época. Então, o documentário do Baroni foi feito no mesmo período, e também no mesmo período estava lá o Giovanni Sulla, que é um amigo nosso da Itália, que conhece muito da história da FEB, e é um amigo divertidíssimo, sempre que pode estar junto com a gente dá muita risada. E os nossos caminhos, o meu, o do Baroni, o do Renault, o do Giovanni Sulla, só foi se cruzar efetivamente muitos anos depois. Nós temos que chegar no final dessa história.
Nós temos que chegar no final dessa história. Essa fotografia com os 3 veteranos é o final da história do turista acidental e é o final da história do nosso primeiro dia D, que eu queria trazer para vocês aqui hoje, para marcar a passagem dessa data especial, já que nós não estamos lá. Para deixar vocês com vontade, eventualmente, e abrir a possibilidade de quem está na sala, porque a gente pode usar o microfone agora, e tentar interagir com quem está na sala. Eu não consigo interagir com quem está no live da Facebook, porque eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos algumas aulas de história essa semana. Eu participei junto com o professor Marcos, ele me chamou como convidado para poder passar um pouco da experiência de turista acidental, e parte das fotos que eu usei hoje estão aqui, mas são fotos que não dizem respeito já a 2004. São fotos dos anos seguintes, nos quais eu e Ana já estávamos nos especializando no turismo histórico, no bom sentido, não que a gente ganhe algo com isso, mas a gente já começou a participar de grupos, fizemos algumas atividades embarcados em viaturas de época, fizemos um desfile em St. Mary Breeze em 2014, fizemos o desfile principal de St. Mary Breeze no dia 6 de junho, Ana e eu participamos embarcados. Então, essas são fotos dos anos seguintes, essa aí de 2014, que vocês estão vendo agora, que aparece, é uma estação de radioamadores que foi montada no ponto onde a BBC de Londres foi instalada logo a seguir ao desembarque. Quando o desembarque estava seguro, após o desembarque estabelecer zonas de área segura, eles instalaram a BBC de Londres do outro lado, um escritório da BBC de Londres. Esses são os veículos que nós temos na garagem, a Dodge, a Harley Davidson e o Jeep ao fundo. Esses somos nós, sou eu em 2014, a Ana é a fotógrafa, isso aí é a Romanche, vocês veem ao fundo o Porto Mulberry. Eu estou em cima de um Duke, que é um carro anfíbio, que foi muito usado no desembarque do dia D, muito usado no desembarque. Vocês conseguem ver a fotografia, a gente está indo para o mar, vamos fazer uma entrada no mar e voltar do mar, isso em junho de 2014. Esse é um grupo de italianos muito amigos nossos, muito amigos, são muito amigos. Nós participamos com eles em 2 ocasiões no dia D, e foi fantástico. Aqui, Ana e eu estamos indo para o baile em Carentan, em 2014. Ana está com o uniforme da Waves, que são as mulheres da Marinha Americana, eu estou com o uniforme de tenente-coronel da 101 americana, ao fundo um tanque Sherman. Nós não estamos indo de tanque para o baile, tá? Antes que alguém pergunte, a gente estava indo com um carro normal, só parei para tirar a fotografia. Esse é o livro O Dia D, de Stephen Ambrose, o livro que deu origem, em parte, que ajudou como referência, claro, aos grandes filmes de Segunda Guerra, com as assinaturas que eu consegui colher em 2014, 2009, 2014 e 2019. E essa é uma homenagem que a Ana fez para todas as mulheres, porque as mulheres também tiveram um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma homenagem que Ana participou com outras 200 mulheres a caráter, isso em junho de 2014, na praia de Omaha. A Ana está perdida no meio dessa multidão, mas vocês talvez consigam identificá-la. Esse é um veterano americano, em 2014, da primeira leva em Omaha, esse pegou chumbo grosso. Esse é o Jim Pee-wee Martin. O Jim Pee-wee Martin trouxe para a gente, teve um contato com a gente em 2014, depois nós tivemos contato com ele também, se não me engano, em 2019. E aqui, em 2009, um piloto da RAF que combateu com os pilotos do Sentapua. Gente, é isso. Vamos parar a partilha aqui. Eu agradeço por vocês terem acompanhado até agora. Vocês terão algo muito, muito, muito mais acadêmico e algo quase beirando a perfeição com o Júlio César. Eu percebi que o Júlio César, da Sala de Guerra, que tem 100 mil seguidores no YouTube, 100 mil seguidores no YouTube, ele parece que vai fazer também uma live muito interessante hoje às 9 da noite.
Então, nós vamos migrar do nosso turismo acidental e vamos chegar mais tarde com o turismo não acidental. Aí vai ser uma visita muito técnica. Claro, eu estou exagerando, porque o Júlio César é fantástico, ele conhece muito de história. É uma enciclopédia ambulante. Mas ele vai apresentar para vocês, depois das 9 da noite, algo fantástico no YouTube. Eu vou abrir a possibilidade, se alguém quiser perguntar algo, deixa eu ver, é isso mesmo, se alguém quiser perguntar algo, eu acho que a oportunidade é essa, eu estou à disposição. É só ligar o microfone, não se esqueçam que tem que levar o PIN para cima do microfone. Muito obrigado pela presença.